Oi gente, eu sou Natália e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre o ciclo menstrual. Gente, o ciclo menstrual é um termo científico que a gente usa para falar das alterações fisiológicas que ocorrem no corpo das mulheres. E essas alterações fisiológicas, elas acontecem por um único motivo, a gravidez. Então, todo mês o ciclo menstrual ocorre na finalidade da gravidez, na finalidade de fecundar um óvulo, tá certo? Se por algum acaso esse óvulo não for fecundado, o endométrio vai se descamar e esse é um processo que a gente chama de menstruação. Mas calma, vamos entender tintim por tintim como é que isso acontece, tá certo? Gente, o ciclo menstrual, ele inicia no primeiro dia de menstruação, no primeiro dia de sangramento e vai até o dia anterior da próxima menstruação. Esse período é o que a gente chama de ciclo menstrual, tá bom? Mas para a gente entender melhor como ele funciona, a gente vai dividir ele em duas fases. Uma que é a fase folicular e a outra que é a fase lútea, tá bom? Aí do lado eu coloquei uma imagenzinha que representa muito bem todas as alterações fisiológicas, psicológicas e emocionais que ocorrem na mulher. E é muito importante a gente entender o ciclo menstrual para a gente compreender que essas alterações fisiológicas, psicológicas e emocionais, elas de fato acontecem, certo? E estão a ver com os hormônios no corpo da mulher, tá bom? Então vamos lá, iniciando pela fase folicular, vamos entender como é que o ciclo menstrual acontece. Gente, a fase folicular, ela inicia no primeiro dia de sangramento da menstruação e termina com a ovulação, certo? E essa fase folicular, ela ocorre nos ovários. Então, já que a gente está falando dos ovários, vamos colocar uma figurinha dele aqui, tá certo? Essas bolinhas que vocês estão vendo aí no ovário, a gente chama ele de folículo, daí o nome da fase folicular. Esses folículos, gente, eles já estão com a gente no momento que a gente nasce. Então, esses folículos, quando é dada a hora, ele sofre a ação do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O que é que ele vai fazer? Ele vai estimular os folículos. Então, esses folículos vão crescer, vão se desenvolver, vão ficar maiores. E à medida que esses folículos vão crescendo e se desenvolvendo, eles vão produzir estrogênio. E esse estrogênio é um hormônio essencial para sustentar o útero. Então, à medida que os folículos vão se desenvolvendo, eles produzem estrogênio e o estrogênio vai sustentar o útero, certo? Então, a fase folicular ela é caracterizada pelo desenvolvimento dos folículos no ovário. À medida que o folículo vai se desenvolvendo, ele ajuda a sustentar o útero com a ação do hormônio estrogênio, tá bom? Depois que os folículos já estão maduros, eles serão ovulados, vão passar pelo processo de ovulação. E aí a gente entra na fase lútea. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, vamos falar de algumas fases que vai ocorrer nesse período e eu vou falar um pouquinho para vocês da fase lútea. A fase lútea ela vai consistir na última fase do ciclo menstrual ou na segunda metade do ciclo, onde nessa etapa vai ser onde os ovários eles vão passar a produzir progesterona e assim preparar, o útero para uma possível gestação. Então, como ocorre a fase lútea? A fase lútea ela vai ocorrer sempre após o período da ovulação, que isso pode durar de cerca de 11 a 16 dias. Pode terminar dias antes do início da menstruação. E como vai ocorrer essa fase? O óvulo ele vai ser liberado, um folículo vai ser rompido, onde vai se fechar, formando uma intitulada, como conhecemos como corpo lúteo. O corpo lúteo ele vai ser responsável para produzir grande quantidade de progesterona e após isso é quando vai ocorrer a fecundação. A progesterona existente no corpo lúteo é o que vai dar o suporte para o início da possível gravidez. Nós veremos agora um gráfico para explicar a ação dos hormônios no ciclo menstrual. Então aqui nós estamos vendo um gráfico de um ciclo normal de 28 dias e do primeiro dia até mais ou menos a metade do ciclo acontece a fase folicular, que vocês já viram, que é a fase de crescimento e maturação do folículo. Por volta mais ou menos do quarto dia, o hormônio
folículo estimulante, o FSH, ele vai sinalizar para o ovário que ele precisa começar essa maturação do folículo. O FSH ele também vai induzir a produção do estradiol. Esse estradiol ele vai crescer, vai chegar no seu pico. Quando isso acontecer, também vai ter um pico no hormônio luteinizante, o LH, e no FSH. Isso acontece para quê? Para que aconteça a fragilização da parede do folículo, para que o ovócito ele seja liberado. E aí o óvulo, o ovócito, ele vai durar de 1 a 2 dias no máximo no corpo da mulher. E quando ele morre, é necessário que seja liberado um novo ovócito, que o ciclo ele recomece. Mas ainda existe os resíduos do folículo que foi utilizado para a liberação desse ovócito. E aí é que vai acontecer a fase lútea, que vocês também já viram. Vai haver uma queda no hormônio LH e FSH, mas também vai haver um aumento no estradiol e na progesterona, para que o folículo ele seja destruído e o ciclo se reinicie. Não havendo a fecundação, o endométrio ele vai descamar em um processo que a gente conhece como menstruação, e assim esses resíduos eles vão ser descartados e o novo ciclo ele vai recomeçar uma vez após o outro. E aí, pessoal, vou falar um pouco sobre o ciclo menstrual regular e irregular. Normalmente, uma mulher com ciclo menstrual regular e que não toma pílula anticoncepcional pode ter a duração do seu ciclo variando um pouco a cada mês, certo? Os ciclos que duram entre 25 a 30 dias são regulares. Além disso, os ciclos não precisam ter todos a mesma quantidade de dias. Por exemplo, uma mulher em que um mês tem um ciclo durante 28 dias e no mês seguinte ele dura 30, ainda é considerada como um ciclo menstrual regular, certo? Já o ciclo menstrual irregular é todo aquele que leva menos ou mais tempo do que 25 a 30 dias de intervalo entre as menstruações. A mulher que tem um ciclo menstrual irregular costuma ter sempre ciclos muito longos ou muito curtos, ou mesmo intercalar entre esses dois tipos, certo? Aqui eu vou mostrar algumas causas que a ocasionam no ciclo menstrual irregular. A primeira causa é na puberdade. A menina, quando ela entra na puberdade, até os seus 2 anos após a menarca, ela pode sim apresentar um ciclo irregular. Isso porque o eixo hormonal é imaturo e leva um tempo até se regularizar e tudo mais. Por exemplo, uma menina que ela menstrua, tem um ciclo menstrual de 20 dias. Ela pode demorar até 2 meses para ter outro ciclo menstrual, tipo assim, para menstruar novamente, entende? Tipo, uma menina menstrua e daqui a 3 meses, 2 meses, pode até levar 6 meses para ela poder menstruar novamente. Tem muitas meninas que apresentam o ciclo menstrual irregular durante toda a sua puberdade. Já também tem mulheres que estão na pré-menopausa e também tem um ciclo irregular, porque com a redução dos folículos ovarianos, a mulher também começa a ter um ciclo mais irregular, já que esses folículos são responsáveis pelo mecanismo hormonal do ciclo. Aqui tem outros fatores que causam alteração no ciclo menstrual. Tem o síndrome de ovários policísticos, acontece muito na puberdade, e aí fica aquela dúvida, será que eu tô com um ciclo menstrual irregular porque eu tô na puberdade ou porque eu tô com síndrome dos ovários policísticos, né? Aí tem que fazer exames para poder detectar isso. Também acontece na menopausa, né, precoce, acontece por distúrbios da tireoide, estresse exacerbado, né, uma mulher que é muito estressada, tem alterações de picos, né? Tem picos de alterações no seu humor, ela pode apresentar o ciclo menstrual irregular, pólipo endometrial, que também acontece com mulheres na pré-menopausa e na menopausa, obesidade também, principalmente a mórbida, perca de excesso de peso, né, como a anorexia, excesso de atividade física, comum em atletas, né, de alto desempenho. Muitas atletas elas não têm ciclo menstrual, inclusive, né? E a redução drástica de gordura corporal, né, que é popularizada nas musas fitness. Então, pessoal, é isso, certo? Espero que tenham gostado.